A graça e a paz do Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele te abençoe. Sou o Diego Cauã e eu venho trazer aqui mais um vídeo com a palavra do Senhor. Vamos ver hoje o que falta, o que precisa acontecer para a vinda do Senhor Jesus. Nós iríamos passar pela tribulação, nós iríamos passar por tudo aquilo que o Senhor Jesus alertou os discípulos do seu grande dia, o dia do juízo. Então vamos ver o que o Senhor Jesus está falando no capítulo 24 do livro de Mateus. O Senhor Jesus está no Monte das Oliveiras com os seus discípulos e ele começa a falar um sermão alertando eles sobre o que aconteceria. Vamos ver primeiramente no versículo 1. E quando o Senhor Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. O Senhor Jesus está falando já sobre a derrubada do templo. Ele já está falando, alertando que aquele templo de Salomão, que ainda estava de pé, seria derrubado. E, estando assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal será da sua vinda e do fim do mundo? Então o Senhor Jesus começa a explicar a eles. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Veja bem, aqui no versículo 13, o Senhor Jesus está dizendo: mas aquele que perseverar, aquele que persistir, que continuar, aquele que perseverar até o fim. O fim de que ele está falando? O fim das dores. Apenas é o princípio. Ele vai falar muito e muito mais. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então ele já está dizendo para nós que nós iremos passar por tudo isto. Para ser salvo, você não vai ser chamado agora. Você não vai ser julgado agora. Não. Ele vai escolher. Os seus escolhidos passarão por todas essas coisas que ele vai falar agora. Ainda tem muitas coisas. Veja bem, versículo 14. E este é o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado. A fuga de quem? A fuga por causa de todas as perseguições que os cristãos irão passar. Já estamos passando, já estamos vivendo o princípio das dores. Então, veja bem, amados, continuando, nós vamos passar, iremos fugir, teremos que fugir. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vamos ver versículo 27.
Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, e com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. O Apocalipse já está sendo anunciado, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Apocalipse capítulo 7. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando os seus ramos já estão tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai sabe. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Salvador. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da vigília viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que vós não sabeis. Então, nestes poucos versículos aqui, resumindo o capítulo 24, o Senhor Jesus está nos dando um alerta. Ele quer que nós fiquemos em alerta, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que ele virá. Temos que pregar isto para as pessoas. Assim como foi nos dias de Noé. Noé falou para as pessoas, Noé pregou: ei, o fim do mundo está vindo. Nós teremos que ser salvos, nós precisamos ser salvos. Subam na arca. Mas achavam que Noé era um louco. Achavam que Noé, falando que choveria e aconteceria um dilúvio, chamaram de louco. E todos aqueles que chamaram ele de louco foram pegos de surpresa. Então, para que você não seja pego de surpresa, veja o que a palavra está dizendo. Abra sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus e veja que o Senhor Jesus está dizendo. No versículo 13, só será salvo aquele que perseverar até o fim. Nós iremos passar pela tribulação. Nós iremos passar por todos esses prodígios, por todas essas coisas que o Senhor Jesus está nos alertando. Desde o versículo 1 até o versículo 50. Olha só, até o versículo 50, ele está nos alertando que essas coisas irão acontecer. Então, que você possa entender neste vídeo que nós como igreja, eu como igreja, sou o templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar em alerta. Você precisa estar em alerta. O Senhor Jesus está voltando sim para buscar a sua igreja. Nós todos somos parte da igreja, somos o corpo de Cristo e Ele é a nossa cabeça. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te dê sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Fique na paz. Amém?